Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Usar dicotomias para classificar alimentos, como bons ou maus, saudáveis ou não saudáveis, não costuma funcionar propriamente bem. Ainda que seja perfeitamente legítimo analisá-los sob diferentes prismas, impacto na saúde, riqueza nutricional, interesse nutricional para a maior parte das pessoas, ou até mesmo o próprio prazer que proporcionam em quem os consome, é preciso ter em atenção que há todo um espectro e não uma dualidade. E é preciso entender a fundo cada questão. Neste seguimento, senti a necessidade de falar mais sobre o azeite. Devido a uma percepção geral de que toda a gente tem que ter muito cuidado com as gorduras, pela sua elevada densidade calórica, o azeite tem sido olhado com desconfiança. E a verdade é que podemos estar a deixar de lado um dos nossos maiores tesouros culturais e com benefícios inigualáveis em termos de saúde. Ao contrário da maioria dos óleos vegetais, linhaça, palma, girassol, milho, soja, que são extraídos através da extração química do alimento de origem, o azeite pode ser obtido através de processos mecânicos apenas. É, portanto, a grande exceção. E é extraído diretamente das azeitonas, que são o fruto das fantásticas oliveiras que embelezam as paisagens de vários pontos do país, nomeadamente Trás-os-Montes, Ribatejo, Alentejo e até mesmo na beira interior. Obtém-se após a moagem das azeitonas, seguidas de um processo de centrifugação para separar a água da gordura. Depois há uma filtração e uma decantação que permite retirar impurezas e os sólidos que ainda permaneçam no azeite. No fundo, é quase como o sumo da azeitona, após extração da água e de outras impurezas. Em termos de consumo anual per capita, estima-se que ronde os 8 litros, ou seja, cerca de 20 a 22 gramas de azeite por dia, que equivale a 2 a 3 colheres de sopa. Este consumo permite a Portugal ocupar o 4º lugar no ranking mundial do consumo de azeite, só ultrapassado por 3 outros países do Mediterrâneo muito fáceis de adivinhar: Espanha, Grécia e Itália. Dos vários tipos de azeite, o que terá mais interesse nutricional será o virgem extra. Para ser considerado virgem, tem de se assegurar que apenas são utilizados processos físicos ou mecânicos que não alterem a qualidade do azeite. E desta forma consegue-se uma transferência máxima dos polifenóis e outras substâncias benéficas da azeitona. Para ser considerado extra, tem de ter uma acidez controlada e qualidades sensoriais muito específicas que o tornam o mais procurado e apreciado dos tipos de azeite. Por estes motivos, o azeite virgem extra é o mais caro, mas também o que tem melhor sabor, aroma e qualidade nutricional. Do ponto de vista nutricional, quase 100% do azeite é gordura, o que faz com que tenha quase 900 kcal por cada 100 ml, e a maior parte dos ácidos gordos do azeite são monoinsaturados, predominando o famoso ácido oleico, tendo também uma percentagem diminuta de ácidos gordos poliinsaturados e saturados. Mas não parece ser só no perfil de gorduras que o azeite apresenta vantagens. Aliás, parece ser mais nos compostos fenólicos, nos quais é muitíssimo rico, e que lhe conferem uma grande capacidade antioxidante e anti-inflamatória, para além de uma capacidade de alterar beneficamente a microbiota intestinal, melhorar a insulinoresistência, diminuir a pressão arterial e até melhorar a função endotelial. Por estes motivos, e de uma forma global, o consumo de azeite associa-se à diminuição do risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e até neurodegenerativas. Aliás, há alguns estudos que sugerem que o azeite é o alimento que mais contribui para os já muito estudados efeitos benéficos da adoção da dieta mediterrânica. Em termos de consumo diário, estão identificados cerca de 20 gramas como suficientes para se obter estes benefícios. De notar que muitos dos benefícios foram verificados quando se estudava especificamente o consumo de azeite virgem extra, provavelmente pelo maior teor de polifenóis. De notar ainda que a qualidade do azeite é máxima se ele for consumido sem processamento térmico, ou seja, é melhor consumi-lo como tempero de hortícolas e saladas, por exemplo, do que em alimentos submetidos a frituras prolongadas e a alta temperatura, ou mesmo assados que são submetidos a temperaturas elevadas. No entanto, ainda se percebe pouco do quanto das suas propriedades é que ele pode perder com diferentes métodos de confecção. E há até alguns autores a propor que uma fritura leve
pode permitir aumentar a biodisponibilidade dos compostos fenólicos do azeite. No entanto, e admitindo até que tal possa ser uma realidade, um olhar global é claro quanto ao processo de fritura, é que ele é altamente desaconselhado, principalmente pela formação de compostos com ligação ao aumento do risco de cancro, como a acrilamida ou as aminas heterocíclicas aromáticas de que já muito ouvimos falar. Portanto, apesar de subsistirem algumas dúvidas, uma coisa é certa, é que quanto menos submetido for à ação da temperatura, melhor. Voltando ao início deste episódio e ao motivo pelo qual o azeite é olhado de lado por tantos, a sua grande densidade calórica. Ora, em quem está num processo de emagrecimento, entender a matemática que envolve a ingestão e o gasto calórico pode ser importante. Repare-se no seguinte: meio prato com salada de alface e tomate tem cerca de 13 quilocalorias. 13 apenas. Quando lhe colocamos 10 gramas de azeite, o que não é muito para aquilo que eu vou vendo, esse meio prato de salada passa de 13 para 102 calorias. Vamos agora a uma fonte de hidratos de carbono, um exemplo, o arroz. Assumindo uma receita tradicional, com refogado, 3 a 4 colheres de sopa de arroz terão cerca de 240 calorias. Se o arroz tivesse sido confeccionado sem azeite, essas 240 seriam agora 190. Ou seja, a mesma quantidade de arroz teria menos 20% das calorias. Já no processo de grelhar, imaginemos 100 gramas de peito de frango. Fazê-lo sem azeite resultaria num total de 108 calorias. Se decidíssemos juntar-lhe algum azeite, vamos imaginar 5, 6 gramas, para grelhar, entre aspas, porque aqui podemos quase chamar-lhe um frito ligeiro, mesmo assumindo que uma parte fica no recipiente, juntaríamos pelo menos mais 30 calorias, ou seja, ficaria com 138 calorias. Fazendo conta à refeição total, se não juntássemos qualquer azeite, meio prato de salada de alface e tomate, com 3 a 4 colheres de sopa de arroz e 100 gramas de peito de frango, iria prefazer 311 quilocalorias. Já com as quantidades de azeite que referi, passa a 480 calorias, portanto mais 54%. É evidente que o sabor não fica o mesmo se não usarmos qualquer azeite e eu até nem estou a entrar em detalhes sobre o interesse nutricional do prato. Estou apenas a olhar para a matemática da coisa, como tinha dito. De qualquer forma, nem sequer seria necessário retirarmos totalmente o azeite. Imaginem, se passássemos as quantidades usadas para metade, conseguiríamos poupar 85 quilocalorias por refeição, ou seja, somando almoço e jantar, podia chegar a 170 quilocalorias por dia, que é o equivalente a muitos gelados e chocolates individuais. No entanto, se é verdade que o azeite, como quaisquer outros alimentos compostos quase 100% de gordura, tem uma grande densidade calórica, a verdade é que não parece ser responsável pelo aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade, muito pelo contrário. Alguns estudos mostram uma associação entre o consumo de azeite e a diminuição do risco de obesidade. Nesse sentido, e se é verdade que muitas vezes é útil moderar a sua utilização, nomeadamente em situações em que o déficit energético tem de estar instituído para promover o emagrecimento, assim que já não for necessário estar em déficit, faz todo sentido aumentarmos novamente as quantidades de azeite, de preferência utilizando o azeite em cru. Uma outra utilização interessante e específica do azeite é nos casos em que o ganho de peso parece impossível, ou seja, naquelas pessoas que já sentem comer muito e que não é viável comer um maior volume de alimentos. Ora, se adicionarmos ao prato de sopa do almoço e do jantar uma colher de sopa de azeite, podemos conseguir automaticamente 200 calorias a mais por dia. Já para não falar no tempero de saladas e legumes que nos pode dar ainda mais algum contributo. O único problema do azeite, diria eu neste momento, é a subida exorbitante do seu preço, muito à custa principalmente da quebra de produção verificada globalmente e com especial atenção à quebra de quase 50% na produção espanhola. E esta poderá ser uma realidade com a qual podemos ter de viver nos próximos anos devido às alterações climáticas. Há ainda uma percepção muito curiosa e para finalizar, deixo-vos esta ideia do consumo de azeite caseiro. E por caseiro entenda-se aquele azeite não rotulado e que é produzido em instalações mais pequenas e em baixa escala, muitas vezes adquirido diretamente aos próprios produtores. Ora, antes de mais, nada nos dá a garantia que um azeite caseiro seja melhor, tanto em termos de efeito na saúde, como de qualidade sensorial relativamente àqueles azeites virgem extra que se vendem no supermercado. Nem sequer vai ter menos calorias. E, não querendo desmotivar a compra deste tipo de azeite diretamente ao produtor,
A verdade é que já houve vários casos de burlas identificadas pela ASAI em que se vendiam outros óleos vegetais misturados com corante, por isso, se optar por comprar diretamente ao produtor, faça-o com pessoas e locais de confiança. Mais um ponto. Quanto menos tempo passar em garrafa, melhor. Portanto, quanto mais próximo da colheita das azeitonas for o consumo de azeite, maior teor de polifenóis terá e, consequentemente, maior benefício na saúde. Até ao próximo episódio.